Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje a gente vai comparar o Redmi Note 13 Pro versus o Galaxy A34. Eu sei, esses celulares são até um pouco diferentes, mas a gente vai entender quais são essas diferenças e qual que compensa mais. Confesso que no design eles são muito diferentes. O Galaxy A34 com aquele design premium da linha A, que a gente já tá ligado, né? Um conjunto de 3 câmeras, uma em cima da outra, e aqui nós temos uma traseira de plástico fosca, né? O que é bom porque não aparecem as marcas de dedo e é mais difícil de aparentar os riscos só por ser fosca. E aqui nós temos na lateral uma construção um pouco mais reforçada do que a traseira, é claro, e também na corzinha verde que deixa uma continuidade, né? São detalhes, mas fica bem bonito. Agora o Note 13 Pro veio com um design totalmente diferente, não só comparando com o Xiaomi, mas comparando com qualquer marca. A Xiaomi não se contentou em escolher uma única cor, mas ela escolheu uma palheta de cores para o nosso smartphone, e não temos só nessa cor verde, temos em outras cores também. Então ele tá muito chique, e esse conjunto aqui com 3 câmeras traseiras que lembra bastante o Poco F5, né, esse conjunto de câmeras, e ele também tem uma lateral mais reforçada com a mesma cor da nossa traseira. Dando uma volta aqui por eles, a gente vê o nosso botão Power nos dois e o botão de volume. Na parte de cima, no Samsung, a gente tem a gavetinha para colocar os nossos 2 chips. No Xiaomi, a gente tem a entrada para fone de ouvido e também temos o infravermelho. Inclusive, através do infravermelho, eu consigo controlar toda a minha casa através do meu celular. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o controle do ar-condicionado aqui da nossa sala do estúdio, e eu não só consigo controlar o meu ar porque esse controle veio na caixa junto com ele, não, é porque ele tem o infravermelho, que é essa luzinha aqui em cima. E qualquer tipo de controle remoto, para você poder controlar as coisas, eles têm que ter o infravermelho, seja um controle de TV, ar-condicionado, projetor. E se eu tenho isso no meu celular, significa que ele pode virar um controle remoto. E o que é mais sensacional ainda é porque a Xiaomi, como ela é extremamente completa, ela trouxe pra gente já um aplicativo pra gente estar fazendo isso. O nome dele é Mi Remote, e o que é mais legal é que ele é gratuito e também já vem instalado no nosso Xiaomi. E ó, essas aqui são todas as opções de coisas que a gente pode estar controlando, e é muito fácil. Por exemplo, eu vou controlar meu ar, aí eu simplesmente vou colocar aqui a marca do meu ar e automaticamente eu controlo ele. Então é bem prático mesmo. Desse outro lado de cá, no Xiaomi, é a gavetinha para mim colocar os meus 2 chips. Na parte de baixo nós temos microfone, que é para falar em ligações ou quando estiver jogando online, entrada para carregar USB-C e as nossas saídas de som. Ah, e tem saída de som nos dois também na parte de cima do nosso celular. Então em qualidade sonora a gente já sabe que os dois é a mesma coisa, que é o áudio estéreo, a melhor qualidade sonora, tanto para você ouvir uma música, jogar ou assistir, você vai ter a melhor qualidade sonora em qualquer um desses dois. Bom, vocês perceberam que o nosso Galaxy A34 não tem entrada para fone de ouvido, mas isso porque ele tem uma coisa que é um pouco melhor. Ele vem com o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra a água e o IP67 já é o suficiente. Inclusive, você pode até tirar uma foto embaixo da água. Basicamente, se acontecer de você molhar, ele não vai estragar. O nosso Xiaomi já não tem proteção contra a água, mas de bônus ele tem o infravermelho e a entrada para fone de ouvido. Então, depende muito do que você está procurando, porque existem muitas pessoas que não abrem mão de uma entrada para fone de ouvido, né, do que uma proteção contra a água. Então, você já vai colocando na balança para ver o que pesa mais para você. Vamos lá, então. Vamos começar pela nossa tela. Para começar, a gente tem impressão digital na tela dos dois. Tanto no Galaxy A34 quanto no Note 13 Pro, impressão digital na tela não poderia faltar. Ah, e são celulares baratos, tá? É uma vantagem a gente ter impressão digital neles, porque o que é comum pra gente é vir impressão digital em celulares acima de R$ 2.500, mas eles são muito mais baratos do que isso e já tem essa tecnologia. A tela do A34 é Super AMOLED, do Note 13 Pro é AMOLED. Na verdade, Super AMOLED e AMOLED é a mesma coisa. As duas telas têm a mesma economia de bateria e a mesma qualidade de imagem, tá? Então essas duas telas são as duas melhores opções
para você comprar em 2024. Para você ter uma ideia, as telas que nós temos aqui, elas funcionam do mesmo jeito que a tela do S24 Ultra, que é um celular de 10 mil reais, ou do que o iPhone 15. Essas telas funcionam do mesmo jeito, só para você ter uma ideia da tecnologia que a gente tem aqui em mãos, tá? Só que a diferença que foi bem grande, na verdade, foi o tamanho, porque a tela do Galaxy A34, ela é bem menor, de 6.6 polegadas, e a Samsung ainda fez essas bordas em volta da tela. Claro, isso não vai influenciar em nada e também a tela continua sendo grande, mas é um detalhe que tem muita gente que não gosta. O nosso Redmi Note 13 Pro já não tem nada de bordas e tem uma tela gigante de 6.67 polegadas, sem nada de bordas. Então, comenta aí, qual das telas que você prefere? Porque é só questão de estética mesmo, com bordas e sem bordas, porque a tecnologia é exatamente a mesma. Então, até agora, eles mais ou menos que andaram junto. Só que tela não é o que vai fazer a gente escolher ou decidir qual dos dois a gente vai comprar. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para fortalecer, e agora a gente tem que saber o preço que eles custam, né, pra gente continuar analisando. Ó, o nosso Galaxy A34, ele custa hoje em dia entre 1.400 a 1.500 reais. Às vezes ele vai até pra 1.350, mas isso é bem raro, mas pode acontecer. Pra te ajudar, eu vou deixar o link do mesmo lugar que eu comprei, que foi o lugar mais barato, tá? Caso você já se interesse por ele. Agora, o Note 13 Pro, no seu lançamento, assim como todos os celulares, né, não só Xiaomi, mas Samsungs e qualquer outra marca, no lançamento vem muito mais caro. Quando eu tô gravando esse vídeo, ele ainda tá em uma fase assim de preço um pouco alto. Ele tá na faixa aí dos 1.800, 1.900 reais. Porém, o seu preço que vai ficar mesmo é aí na casa dos 1.600, 1.700. Então temos uma diferencinha que seja aí de 250, 300 reais de um para outro. Esse é o preço que é para chegar o nosso Note 13 Pro. Pode ser que quando você esteja assistindo o vídeo, ele esteja um pouco mais caro, às vezes pode ser que ele esteja um pouco mais barato. Então eu vou fazer o seguinte, se você quiser, eu envio uma notificação no seu celular de quando ele atingir o seu menor preço. Então eu vou deixar o link aí dos nossos grupos de oferta e eu vou mandar uma notificação para você, só você entrar aí. Bom, como tela não é o que vai fazer a gente escolher um desses dois, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre processador, mas antes disso, vamos fechar todos os aplicativos abertos nos dois e vamos abrir aqui o Asplaut 9 e ver qual dos dois é que vai abrir primeiro. Vamos ver, né? É bom a gente fazer esse speed test também para você saber quanto tempo você tem que esperar para abrir o jogo. Então vamos lá, eu também não vou cortar, não vou acelerar, só para vocês verem na real. Ó, o A34 abriu e depois o Note 13 Pro. Vocês viram? A diferença foi quase nada e menos de 1 minuto vai abrir o jogo. Mas a gente não vai jogar o Asplaut 9 porque ele é um jogo bem leve. Vamos jogar um pouco mais pesado aqui. Pronto, já abri aqui nos dois o Call of Duty, que é um jogo bem mais pesado. E vamos abrir aqui o jogo pra gente já ver como é que cada um vai se sair. E é claro, a gente tem uma diferencinha de preço entre os dois, né? O A34 é um pouco mais barato, então tudo anda de acordo com o preço. Temos uma diferencinha de potência, o A34 é um pouco mais inferior ao Note 13 Pro, mas tudo anda junto com o preço, então vamos analisar bem certinho. O processador aqui no nosso Galaxy A34 é da MediaTek, o Dimensity 1080, e é um super processador, tá? Mesmo ele sendo um celular de R$1.400, o processador dele é mesmo muito fantástico. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre a tela dos dois é que a tela do nosso Galaxy A34, ela tem uma taxa de atualização bem alta. Ela é de 120 Hz, assim como a tela do nosso Note 13 Pro, tá? Então as duas telas são rápidas e isso é vantagem para o Galaxy A34, que consegue ser ainda mais barato e ter essas mesmas vantagens, né, do que o Note 13 Pro, que já é um pouquinho mais caro. Ah, e olha só as qualidades que eu jogo aqui no Galaxy A34.
Então você consegue entender que você não precisa investir no celular mais caro do mundo para você conseguir jogar liso, né? Para rodar liso os jogos pesados e para você rodar com qualidades altas. Como você tá vendo aqui, você roda assim com qualidades mais altas, jogos mais pesados no Galaxy A34 e ele vai rodar liso de boa. E outra vantagem dos processadores da MediaTek é porque com eles nós não temos problemas com superaquecimento ou com bugs, travamento, nenhum tipo de problema assim eu tive, tá? E eu não estou falando da boca pra fora, eu realmente testei e usei no meu dia a dia e realmente é um processador muito bom, que eu realmente indico. Mas é aquilo que eu falei pra você, como tudo anda junto com o preço, o processador do Note 13 Pro, ele é um pouquinho melhor, é o Snapdragon 7S Gen 2. Não é a mesma coisa do 7 Plus Gen 2 que nós temos no Poco F5, é claro. É um processador muito bom e tem mais ou menos a mesma potência do Galaxy A34. A diferença é que a gente vai rodar os jogos mais pesados com qualidades um pouquinho mais altas aqui. Então essa é a diferença. Não existe uma diferença de aqui vai rodar jogos que aqui não vai rodar. Não, tudo vai rodar do mesmo jeito nos dois. A diferença vão ser as qualidades que você vai jogar e dependendo do jogo, se não for tão pesado, você vai jogar igualmente com as mesmas qualidades nos dois. Para você entender melhor o que é que eu tô falando, existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark, que a gente instala ele nos nossos celulares e ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, mais potência tem o meu celular. Para você ter uma ideia, o Galaxy A34 ele bate uma pontuação de mais ou menos aí uns 550 mil pontos. Já o Note 13 Pro tá com 680, então não é uma diferença muito grande, mas é aquilo que eu falei, tudo anda de acordo com o preço. Aí depende de quanto de dinheiro você quer investir em um celular hoje em dia, né? E na questão de velocidade de tela, resposta de toque, os dois é a mesma coisa, os dois com a tela de 120 Hz. Mas vamos continuar, né? E claro, se você já se interessou por algum deles, eu vou deixar o link mais barato e com opções de parcelamento sem juros, dependendo da sua região, até um frete grátis, tá? Então confere aí. Agora vamos falar sobre câmeras, porque agora em 2024 a gente quer ter câmeras boas para investir em redes sociais, tirar fotos, gravar vídeos. Eu já vou te adiantando uma coisa, tá? O Galaxy A34 ele pode ser até um pouco mais barato e perder um pouco na questão de potência de processador, mas eu te garanto que as câmeras dele são até melhores do que o Note 13 Pro e também ele grava vídeos em 4K com a câmera traseira. O Note 13 Pro só veio com a opção de gravar vídeos em 1080 com a câmera traseira. Então, vamos lá ver as fotos que eu tirei com eles. A câmera padrão do Galaxy A34 é de 48 megapixels e do Note 13 Pro é de 200 megapixels. Realmente, os dois se saem muito bem, mas eu ainda prefiro as câmeras do Galaxy A34. Nós temos lente grande angular mais macro de 8 no Note 13 Pro e uma grande angular de 5 no Galaxy A34. A de selfie do Galaxy A34 é de 13 megapixels e do Note 13 Pro é de 16. E aí, o que vocês acham dessas câmeras traseiras? Lembrando que no Galaxy A34 está sendo gravado em 4K e no Note 13 Pro em 1080. E aí, o que você acha? Prefere resolução em 4K? 1080 já tá bom? Comenta aí que eu quero saber. E os dois estão com 30 FPS, tá? Comenta aí que eu quero saber. E aí, pessoal, quando falamos de câmeras de selfie, o que você prefere? Bom, na minha opinião, os dois estão se saindo muito bem, só que quando se fala de cores, nitidez de imagem, eu até prefiro um pouco mais o Galaxy A34. Mas essa aqui é a minha opinião, então comenta aí o que você acha. E aí, o que você achou? Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião é muito importante pra mim. E quando se fala de bateria, nós temos 5.000 mAh nos dois. É uma bateria bem grande que vai durar o dia inteiro. Nós temos o NFC, áudio estéreo, então todas essas coisas a gente tem nos dois. Bom, chegamos no final do vídeo, chegando na conclusão que o Galaxy A34 é a melhor opção completa até aí uns 1.400, 1.500
R$2.500. Por quê? Ele tem uma das mais altas proteções contra a água, impressão de digital na tela, um processador que roda todos os jogos pesados com qualidades altas e câmeras excelentes e já com gravação em 4K. O Note 13 Pro é um ótimo celular também, com uma potência de processador um pouquinho melhor, mas é só isso, porque de resto ele se iguala totalmente ao Galaxy A34. A desvantagem é que ele não tem proteção contra água, mas ele tem entrada para fone de ouvido. Aí você tem que analisar quanto que você quer investir em um celular e qual dos dois que compensa mais para você. Comenta aí o que você acha, eu quero saber a sua opinião. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Deixa seu like, se inscreve aí e até a próxima!